Começa agora o programa Parlamento em Ação. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece no pequeno e grande expedientes do maior parlamento do país. No pequeno expediente, os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para falar de temas livres de interesse da população do estado de São Paulo. O pequeno expediente acontece de segunda a sexta, das 2h30 da tarde até as 3h30. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Mais uma vez, sobre irregularidades no Detran, nas escolas de condutores e nas aulas virtuais. Pode trocar o slide, por favor? Pode trocar? Sempre gosto de abrir minhas apresentações. A esperança da colheita reside na semente, que é uma frase do professor Henrique José de Souza, que nunca coube tão bem. A cada vez que vimos a esse local, a gente vem plantando uma semente do bem. E dessa vez, nós estamos falando aí do Detran, que tem prestado péssimos serviços à sociedade paulista. Não é de hoje. Tem um largo histórico, eu não vou até me medir minhas palavras, de grandes problemas. E agora, na pandemia, não é diferente, né? O comunicado Detran autoriza as aulas virtuais no Centro de Formação de Condutores. Quando eu fizer assim, você muda, por gentileza. A medida foi tomada por ocasião da pandemia do coronavírus e que utilizam as aulas da plataforma da empresa credenciada pelo Detran, que é o Procondutor. Na cidade de Taubaté, por exemplo, entre muitas outras que poderíamos citar aqui, a empresa Autoescola Taubaté presta o serviço de aulas online para a formação de condutores. Porém, muitos alunos sofrem com acesso das aulas virtuais. O sistema possui diversos problemas técnicos, impossibilitando que o aluno obtenha o bom aproveitamento das aulas. O sistema é mal gerenciado, demonstrando não haver fiscalização alguma. Essas são algumas das reclamações, prints de WhatsApp de turmas de alunos. Nós recebemos mais de 1000 reclamações via e-mail, via WhatsApp em nosso gabinete. Não nos cabia outra coisa senão essa denúncia da incompetência do Detran mais uma vez. Muito bem, aqui, por exemplo, os alunos reclamando que ficaram com falta por não conseguir logar no sistema ou porque o sistema caiu no meio da aula. A falta é marcada na coluna carga cumprida e é marcado 0 no relatório do próprio ECNH do Detran. Aqui eu ia mostrar um relato de aluno, vou pular por causa do tempo, mas todos muito bravos, muito nervosos. Por quê? Porque ele não consegue locar o sistema, quando loga o sistema não funciona, o vídeo ou o áudio, o sistema trava, o aluno perde parte da aula e muitas vezes a aula toda. E depois de horas de aula, o sistema cai e o aluno toma 0 e toma falta. Estes alunos terão que repor essas aulas perdidas. O aluno ficou horas na frente do computador ou do celular e no final não consegue assistir a aula. O cidadão perdeu tempo, está fazendo o papel de palhaço, essa é a sensação que ele tem na frente de um computador. E aí eu pergunto, é isso que o governo estadual quer em respeito ao cidadão paulista? O sistema possui diversos problemas técnicos, impossibilitando que o aluno obtenha um bom aproveitamento das aulas. O sistema é mal gerenciado, mais uma vez demonstrando não haver fiscalização. Manifestação das autoescolas na cidade de São Paulo. Nós temos percorrido o interior do estado durante esse processo da pandemia e de cada 10 municípios, 10 reclamam do Detran. A pauta número 1 das reclamações sempre é o Detran. O Detran não está aberto, o Detran não funciona, o Detran não emite documento, o Detran não presta atendimento, o Detran simplesmente se omitiu na pandemia de toda e qualquer responsabilidade. Ou seja, está aqui uma das manifestações, essa ocorrida aqui na cidade de São Paulo, nesse último final de semana. Manifestações essas que estão se propagando por todo o interior do estado. Quem está nessa manifestação? As autoescolas, a população em geral que não consegue transferir um veículo, arrumar a documentação de um veículo, não consegue ter um mínimo de atendimento necessário para a condução da sua vida. Conclusão, deixamos aqui tácito a nossa reclamação contra o Detran, na esperança de que esse problema seja resolvido imediatamente
porque nós estamos chegando num ponto em que não é mais possível estar do jeito que está. O serviço é de péssima qualidade, o atendimento à população é sofrível e eu considero um serviço essencial. Muito obrigado a todos, tenham todos uma excelente semana. Eu queria voltar a um tema, presidente, que eu abordei ontem. Até faço uma correção aqui, porque eu citei a resolução do Ministério da Saúde, mas, na verdade, é uma portaria, a portaria 2282 de 2020, que é justamente uma portaria que traz uma normativa, traz todo um sistema de como lidar, né, com aquelas situações envolvendo mulheres vítimas de estupro, em especial aquelas mulheres vítimas de estupro que engravidaram nessa situação de violência e procuram o sistema de saúde para fazerem a interrupção desta gravidez não consentida. O Ministério da Saúde, é muito importante que se esclareça, em nenhum momento está proibindo o que a lei permite. Tá? No caso, a lei permite a interrupção dessa gravidez. O Ministério da Saúde não está proibindo a interrupção dessa gravidez. Eu quero fazer esse esclarecimento porque a imprensa tem noticiado como se houvesse uma proibição. Hoje mesmo, né, antes de vir aqui para o plenário, eu vi que saiu uma notícia dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal estariam, né, de maneira, vamos dizer assim, velada, dizendo que essa portaria seria inconstitucional e que, se a discussão chegar ao Supremo, ela será derrubada. A maneira como a imprensa está apresentando faz crer que o Ministério da Saúde está proibindo a interrupção da gravidez em caso de estupro. Isso não está acontecendo. O que o Ministério está fazendo, por força dessa portaria 2282 deste ano, é exigindo que o profissional de saúde que recebe essa mulher e faz o procedimento de interrupção da gravidez, noticie este fato à polícia. E isso não tem nada de inconstitucional, isso não tem nada de ilegal, porque a legislação vigente obriga que o profissional de saúde noticie sempre que tiver conhecimento de um caso que envolva crime processável mediante ação penal pública incondicionada. Vejam, senhores, esta mulher que é a paciente desse profissional de saúde, ela não está sendo, vamos dizer assim, acusada de nenhuma prática de ilicitude. Ela foi vítima de um crime. Então, a atuação desse profissional de saúde vai ser para proteger melhor esta mulher. Inclusive, esta portaria inova ao determinar que parte dos tecidos do feto sejam guardadas para fins de perícia. Hoje nós temos uma realidade que nos permite periciar, tecidos humanos para fins de verificação de autoria delitiva. Então, muitas mulheres procuram o sistema de saúde depois de terem sido vítimas de um estupro, a gravidez é interrompida e não havia uma normativa clara determinando que esse tecido fetal fosse guardado para fins de perícia. Hoje de manhã eu visitei o IC, o Instituto de Criminalística, que integra a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. Visitei para uma outra finalidade, vou falar sobre ela aqui, se der tempo ainda hoje. Porém, aproveitei para indagar os profissionais peritos que me atenderam, em sua maioria peritas, para saber se hoje os fetos são periciados, esses fetos oriundos de atos sexuais forçados. E esses peritos que me receberam disseram que sim, desde que haja uma solicitação da autoridade policial. Porém, não sei se em todos os estados da federação, porque a Polícia Técnico-Científica em São Paulo, ela tem uma estrutura um pouco melhor do que aquelas de que dispõem as outras polícias, dos outros estados, mas eu não sei se em todos os estados existe essa cautela de guardar esse material para fins de perícia. Então, essa portaria do Ministério da Saúde inova ao determinar a preservação dessa prova.
Amanhã, se houver um suspeito da prática desse ato sexual não consentido, desse estupro, vai ser feita uma perícia para averiguar se aquele suspeito é, vamos dizer assim, o genitor, né? Se tem o material genético daquele feto. Então, eu não sei se as pessoas que estão criticando de maneira tão agressiva essa portaria tomaram o cuidado de ler essa portaria. Não é uma portaria que vem contra a mulher, ela vem a favor da mulher na medida que coíbe e que favorece a punição dos seus agressores. Eu queria só contar, ainda com relação à portaria do Ministério da Saúde, que eu orientei um dentista na faculdade de Direito, que é muito comum profissionais de saúde fazerem Direito, e ele fez uma pesquisa, como ele era especialista em cirurgia bucomaxilar, e ele fez uma pesquisa com as pacientes, que em regra chegavam com o maxilar quebrado, e ele, como médico também, conhecedor de perícias, ele dizia: professora, é evidente que essa mulher levou um soco, entendeu? Só que ela nunca disse que levou um soco, ela disse que bateu com a cara na porta do armário, bateu com a cara na parede, caiu da escada. E ele fez uma pesquisa com essas pacientes, não, assim, o hospital fez, para saber se elas gostariam que o hospital tomasse as providências jurídicas para elas, entendeu? Que elas não precisassem denunciar. Ele desenvolveu o questionário, essas mulheres foram submetidas ao questionário, jamais se perguntaria assim: você, se fosse vítima, gostaria que? Era assim: se uma amiga sua fosse vítima, você gostaria que o Estado tomasse providências por ela? E eu fiquei surpresa, porque a esmagadora maioria dessas mulheres, possivelmente vítimas, pediram para os hospitais, entenderam, defenderam que os hospitais deveriam tomar providências em favor dessas vítimas. O que essa portaria do Ministério da Saúde está fazendo é isso, autorizando, determinando que os médicos não fiquem omissos diante de estupros. Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou relembrar a morte de 3 policiais militares, do 23º Batalhão de Força Tática, que foram mortos por confiar em uma funcional de um policial, né? E, de certa forma, ele apresentou a funcional. É claro que nós, policiais militares, civis, temos aí uma afeição pelo trabalho e um pelo outro, até porque é da mesma secretaria, mas acabaram sendo mortos cruelmente. Com isso, houve algumas abordagens da Polícia Militar a policiais civis que acabou criando algum tumulto. E a Polícia Militar, é claro que ela tem um protocolo, tem um POP muito bem redigido, muito bem estruturado, onde os policiais treinam incansavelmente a abordagem. E eu vi uma matéria onde a presidente da Sindesp e o deputado Bruno Lima fizeram documentos criticando a Polícia Militar pela abordagem. E eu posso falar com propriedade, porque eu trabalhei 27 anos na rua, isso na periferia de São Paulo, nunca trabalhei em área centro, não. E eu sei a dificuldade para se fazer uma abordagem. Eu sei o risco que um policial tem para fazer uma abordagem. E eu estou falando da Polícia Militar só não. Estou falando da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Aí vem 2 delegados, faz documento para a secretaria, para o comandante-geral, se queixando da abordagem. Nós não queremos conflito. E admira ainda soltar na imprensa uma coisa dessa. Ao meu ver, são atitudes políticas feitas por esse deputado Bruno Lima, que é meu amigo, delegado Bruno Lima. Mas, lamentavelmente, é um erro que ele fez. E a presidente da Sindesp, que vem fazer esse trabalho politicamente. Nós não queremos conflito entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu tenho vários amigos que são policiais civis. Sábado agora eu vou jantar na casa da doutora Karina, que eu tenho uma verdadeira afeição por ela, é delegada, com o marido dela, o Marcos, que é investigador, são amigos há mais de 20 anos. Nós precisamos encontrar uma maneira de equacionar isso daí,
Porque é muito arriscado para um policial militar abordar um polícia civil e a partir do momento que aconteceu aquele incidente na Politécnica, na área do 23 Batalhão, aquela área eu trabalhei 17 anos na Força Tática 16, eu conheço bem aquela área. É claro que cria um temor, um sentimento de medo aos policiais militares quando vai fazer uma abordagem e há uma identificação de um policial civil e não saber se é ou não uma funcional realmente quente, se é válida. Até se apurar se é um policial civil ou não, precisa ter algumas cautelas nessa abordagem. Nós precisamos também que os policiais civis entendam a complexidade da situação e ajude a facilitar a abordagem e a apuração da veracidade da funcional. O que nós precisamos é os dois chefes de polícia sentarem e encontrar uma solução para esse problema causado por um assassinato de 3 policiais militares. Agora, inadmissível um parlamentar da Polícia Civil fazer política com isso. E a própria presidente do Sindesp. Não podemos fazer essa politicagem. Nós temos que tentar encontrar um senso para que tanto a Polícia Civil aborde a Polícia Militar, o policial militar de folga, como vice-versa, e não tenhamos atrito. E que essa convivência perdure por anos, que é o que nós precisamos. Porque problema, toda instituição tem problema. Reclamações, toda instituição vai ter reclamação. Ou nós vamos dizer que a Polícia Militar é perfeita, a Polícia Civil é imperfeita, ou vice-versa. Não. Nós temos que equacionar esse problema. Então eu peço ao delegado-geral da Polícia Civil e também ao coronel Alencar, comandante-geral, que faça esse trabalho. A Secretaria soltou uma norma de abordagem aí, que, ao meu ver, a Polícia Militar sempre abordou e sempre fez esse trabalho de forma coerente e nunca foi agressiva com a Polícia Civil. É claro que, às vezes, nós temos o fator humano, seja do delegado que trata mal o policial quando vai no DP, ou seja um policial militar que aborda o policial civil, acaba tendo esses problemas. Então fica aqui a minha indignação contra a presidente Sindesp. Mas eu quero falar também sobre o Colégio da Polícia Militar de Bauru e de Marília. E peço ao presidente da Caixa Beneficente que repense. Eles estão suspendendo as aulas por 2 anos no Colégio da Polícia Militar na cidade de Marília e na cidade de Bauru. Eu já pedi para a assessoria fazer contato, nós vamos estar acompanhando isso aí, mas peço que também repense sobre esse fato. Eu quero voltar a essa tribuna para falar um pouco sobre as demandas do nosso Estado, que não são poucas, né? Não são poucas. Hoje estive no município do Alto Tietê, Ferraz de Vasconcelos, levando a notícia, né, e a informação lá para eles sobre demandas que tem naquele município e na Grande São Paulo como um todo, que trata-se da regularização, ou da necessidade dela, melhor dizendo, da regularização urbana e fundiária. Fiz uma reunião com os moradores, que eu apresentei um recurso de emenda parlamentar para esse fim, para levantamento do plano altimétrico cadastral, explicando para os moradores lá quais são os passos da regularização, e aproveitei para fazer um vídeo lá e pediria à nossa assessoria que apresentasse aqui para ver exatamente a dificuldade que tem as famílias da Grande São Paulo e da periferia. Olha, esse bairro aqui é a Vila Cristina, no município de Ferraz de Vasconcelos. Moram aqui mais de 400 famílias. Nosso mandato apresentou uma emenda parlamentar de R$600 mil para levantamento do plano altimétrico cadastral para regularizar 19 bairros aqui em Ferraz de Vasconcelos. Dentre eles,
a Vila Cristina, para permitir que cada morador aqui tenha a sua escritura, o seu documento, a sua segurança jurídica. O nosso mandato é comprometido com a política pública, em especial a regularização urbana e fundiária. Conte sempre com a gente. Pois bem, senhor presidente, a cidade de São Paulo, na periferia, especialmente nos limites da cidade, bem como a grande São Paulo e algumas cidades do interior, sofrem ainda com essa demanda, com essa reivindicação da população. Nós sabemos que é tão difícil construir a sua moradia, é tão difícil ter a sua casa própria, e os governantes, tanto municipais quanto estadual, às vezes não conseguem entender que a gente precisa investir em política pública de regularização, de construção de moradias, de unidades habitacionais, mas também de regularização daquelas que já existem. Por exemplo, aquelas famílias que foram apresentadas aí no vídeo. São mais de 400 famílias, e lá no município de Ferraz de Vasconcelos, eu apresentei uma emenda de R$600 mil para regularização, para levantamento, planeamento e método cadastral. E essas famílias, é um passo para elas adquirirem, conseguirem a sua escritura, a sua segurança jurídica. Mas, na contramão dessa direção, está o governador do estado de São Paulo. Quando a gente vê o projeto aqui de lei, denominado X-Tudo, ou seja, o projeto de lei 529 de 2020, é o X-Tudo. É aquele que quer acabar com tudo. Acaba com a Fundação Parque Zoológico, extingue a FURP, extingue a Ococentro, extingue a CDHU, a EMTU, a SUSEM, o IMESC, o DAESP, o ITESP, em especial a questão da CDHU. Enquanto a CDHU, o governo do estado, deveria, como política pública, investir em regularização das favelas, das ocupações, dos conjuntos habitacionais, ao contrário disso, o governador, ao invés de pôr recurso para fomentar a política de habitação, de construção de unidades habitacionais e também de regularização daquelas que existem, em especial de loteamentos como Vila Cristina e outros tantos que tem no estado de São Paulo, ao contrário disso, como falei, eles querem extinguir a CDHU. Quem vai cuidar dessa política? Quem vai ajudar a colocar recurso? Então, todo ano aqui a gente vê, ao invés de fortalecer a política de habitação, a gente vê o enfraquecimento, ou seja, retirada de recurso e agora extremamente na contramão da política pública de melhoria da qualidade de vida das pessoas, extinguindo a CDHU. Então, nosso mandato é um mandato compromissado com políticas públicas, sociais, inclusive no sentido de fortalecer cada vez mais a moradia digna, com segurança jurídica e cidadania. Muito obrigado, senhor presidente. Foi muito interessante porque hoje uma jornalista entrou em contato comigo e perguntou o que estava acontecendo com a Assembleia. Porque ela tem conversado com vários deputados e não é apenas a oposição que está contra o 529, mas também a base está muito incomodada com o 529. Ela queria entender o que está acontecendo. Aí eu expliquei sobre o meu ponto de vista, né? Eu falei, olha, o projeto ele está bem escrito, então eu não tenho críticas de natureza formais ao projeto, porque às vezes chegam projetos aqui muito mal escritos, que a gente tem que corrigir mesmo a redação. O projeto está muito claro. O problema é que estão confundindo enxugamento da máquina pública, que é algo com que eu concordo, né? E, por exemplo, o colega Jorge do Carmo, a colega Mônica, eles têm uma outra visão. Então, assim, eu concordo com o enxugamento da máquina pública. O que eu não posso admitir é extinção de serviços. Porque uma coisa é privatizar uma empresa, né? Desestatizar uma empresa. Outra coisa é encerrar um serviço. Então, eu estou tentando explicar isso para os jornalistas que têm feito uma cobertura, e eu falo aqui com todo respeito à imprensa, equivocada desse projeto. Porque eles estão tentando passar para o público que se trata de um projeto de desestatização, um projeto de enxugamento, um projeto que, nos olhos de quem defende um Estado mínimo, seria positivo.
Mas a verdade é que não se trata de Estado mínimo, se trata de extinção de serviços. Eu vou dar um exemplo muito objetivo. Quem trabalha na área jurídica, sobretudo na justiça gratuita, né, sabe que muitas das demandas, né, que chegam na justiça têm a ver com reconhecimento de paternidade. Em regra, são famílias muito carentes, crianças vulneráveis, né, que têm mãe conhecida e que ainda não tem o pai que a reconheça, que cumpra a sua obrigação de pai, então tem que entrar com ação. Que órgão que faz os laudos, o trabalho todo de pesquisa de DNA para saber se aquele potencial pai é o real pai? O IMESC. São 50 mil laudos ano, né, feitos pelo IMESC. Desses 50 mil, pelo que disseram, 20 mil de investigação de paternidade. Quando nós lemos a justificativa do 529, está escrito que o trabalho do IMESC vai passar para a Secretaria de Segurança Pública. Entretanto, não existe, né, essa afinidade entre o trabalho feito pelo IMESC e o trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque o IMESC, para além dos laudos, para além da atividade de ordem científica, faz também um trabalho social. Eu fui na parte da manhã junto com a assessoria e, assim, eu vi as mulheres chegando com suas crianças, né? Essas mulheres ficam ali num atendimento, elas são encaminhadas a uma equipe multidisciplinar, junto com o potencial pai. Existe uma discussão preliminar, porque às vezes a justiça notificou um homônimo. Então é necessário ter uma aproximação das partes, até para que essa mulher e esse homem digam, não, a relação que houve foi com esta pessoa. Né? Os técnicos que nos receberam explicaram que às vezes acontecem situações inusitadas. Intimaram um homônimo, e aí quando a mulher vê a pessoa que foi lá para dar o material para pesquisa genética, ela diz, não foi com essa pessoa que eu tive um relacionamento. Então tem que ter essa acolhida social. Não é um trabalho, como está na justificativa do 529, de pesquisa, vamos dizer assim, acadêmica, né, de aulas teóricas, porque eles colocaram de um jeito como se o IMESC fizesse cursos. O IMESC faz perícias. Aí o que eu fiz? Dado que eles estão dizendo que vai passar para a segurança pública, eu fui ontem visitar a superintendência técnico-científica, da Polícia Técnico-Científica, para reconhecer toda a localidade lá e compreender se houve um trabalho para a recepção, né, desse serviço importantíssimo feito pelo IMESC. As pessoas foram muito gentis, nos receberam muito bem. Eu conheci por dentro todos os laboratórios, quero falar sobre isso com mais vagar na sequência, mas o fato é o seguinte, né? É claro que eu não quero aqui, como é que eu posso dizer, expor quem quer que seja, mas a equipe que fez esse projeto não fez um trabalho de levantamento de campo. O colega perguntou, quem vai fazer o trabalho da CDHU? Eu pergunto, quem vai fazer esses laudos que hoje são feitos pelo IMESC? Qual é o plano? É contratar laboratórios privados? Qual vai ser o preço? Então, esse debate, esta casa tem que fazer. E estas respostas precisam ser dadas. Senhor presidente, eu quero aqui, falei outro dia da situação dos que trabalham em eventos há 167 dias sem trabalhar, sem ganhar o seu pão, devendo para Deus o mundo, pagando imposto, pagando aluguel e sem trabalhar. Situação desesperadora. E peço aqui que, mais uma vez, o governador se comova e abra as portas para os eventos. É absurdo falar que não pode ter evento e banco lotado, ônibus lotado, metrô lotado, avião lotado. Passei em frente hoje ao Poupa Tempo ali da Lapa, lotado, porque para entrar faz fila. Lá dentro você tem que ficar 10 metros de distância, mas para entrar faz fila. Enfim, é uma coisa absurda. E eu fui aqui procurado pelo vereador Adilson Amadeu, fomos vereadores juntos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, e ele é um dos que luta pelos despachantes. Os despachantes estão passando uma situação muito difícil. Por quê? Porque também estão sendo prejudicados na sua função.
O Detran está parado, a parte de documentação está um caos, ninguém consegue fazer documentação de veículo, mas eu sei que as multas continuam e já avisaram para a gente ficar preparado porque vai começar a chover multa. Quando vier, preparem o lombo que não vai faltar multa. E o Adilson Amadeu me mandou aqui um documento pedindo para que nós o apoiássemos, eu peço o apoio dos demais deputados também, acerca do fechamento dos postos de atendimento do Detran em todo o estado. Esse fechamento dos postos, além de prejudicar os cidadãos, fere também a profissão, fere de morte, uma profissão tradicional, que é a profissão dos despachantes, que são profissionais habilitados e credenciados mediante concurso para exercer a profissão de despachante. Para os senhores terem uma ideia, os despachantes atuam no serviço de documentações há décadas, estando presente em todos os 650 municípios do estado de São Paulo, contando com mais de 8 mil profissionais que em seus escritórios empregam cerca de 200 mil trabalhadores diretos. Vejam bem quantas pessoas estão sendo prejudicadas. Essa legião de trabalhadores está ameaçada pela proposta de modernização dos processos, que no ver dos despachantes perderá muita qualidade e agilidade se dispensarem a contribuição de profissionais tão qualificados que se confundem com a própria história do Departamento de Trânsito. Se a decisão de absorção do atendimento do Detran ao poupa-tempo é inevitável e imutável, a participação dos despachantes nesse processo é fundamental e necessária para o sucesso dessa empreitada. Só para completar, senhor presidente, já foi constatado que, através da situação dessas empresas que prestam serviço nos poupa-tempos, muitos malotes e documentos já foram perdidos, falta de agendamento, pessoal terciarizado incompatível com a demanda e a necessidade técnica são incompatíveis, demora na análise e feitura de documentos, entre outros problemas. Lembrando também que atualmente existem mais de 40 mil documentos represados e outros milhares demasiadamente atrasados. Inclusive, nós temos um deputado aqui que não consegue tirar habilitação porque não está funcionando, né? O deputado Douglas aqui é prova disso. Está sem habilitação até hoje. E só para fechar, senhor presidente, se a decisão dessa mudança abrupta se respaldou em um estudo técnico ou foi mero capricho político, nós não sabemos isso. E uma vez que o maior beneficiado, olha só que interessante isso aqui, gente, o maior beneficiado por essa mudança são as empresas que administram os poupa-tempos no estado, onde seus proprietários, por entusiastas que são desse modelo, foram grandes doadores de campanha do governo de São Paulo. Quem diz isso é o vereador Adilson Amadeu. E parece que é uma campanha para extinguir os despachantes. Então eu peço o apoio dos senhores deputados no sentido de que sejam valorizados esses profissionais e todos os seus funcionários para que a gente possa ter novamente os Detrans abertos, os poupa-tempos abertos e a profissão do despachante valorizada. Eu solicito, senhor presidente, que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor governador do estado, senhor João Dória, e ao senhor vice-governador, o senhor Rodrigo Garcia. E também ao vereador Adilson Amadeu, na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria chamar a atenção hoje, Coronel Telhada, o senhor que é um homem, apesar do ramo policial, mas que sabe de como vive a população mais carente, assim como o deputado Douglas, estava aqui o doutor Jorge do Carmo, deputado Gil Diniz. O governo do estado, para variar, na calada da noite do último dia 28, editou o decreto 65156, que revoga o famoso convênio 100, que existe desde 1997. Eu vou dizer de modo geral aqui, a fim de não entrar em muitas delongas, essa revogação do convênio 100, através desse decreto 65156, ele tira o benefício fiscal dos defensivos agrícolas e alguns insumos agrícolas que é da faixa de 3% e 4%, vai para 12%, usando aquele princípio da noventena. O que vai acontecer? Eu já vou antecipar os acontecimentos. A partir de 1º de janeiro de 2021, todos os insumos e defensivos agrícolas vão ter um acréscimo dessa diferença, que na faixa aí de 9%. Primeiro momento, quem vai pagar essa diferença é o produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, não interessa
professora Janaína, quem vai pagar não, a hora que vai pagar no primeiro momento o produtor, seja ele pequeno, médio ou grande. Na sequência, é óbvio, como qualquer outro tipo de negócio, quem vai pagar a diferença, deputado Douglas Garcia, é o povo. O povo vai pagar a diferença do valor desses insumos e desses defensivos que vão ficar mais caros para o produtor, e ele será obrigado a repassar esse valor. No fim, vai acabar passando, deputada Janaína. Pode ser que demore 3 meses, 4 meses, mas isso aí é como se fosse quando você vai ferver uma água no fogão. Você liga o fogo numa chaleira, ela não ferve na hora, ela ferve dali a alguns minutos. Então, dali a alguns meses, os produtores de pepino, mamão, batata, melancia, milho, soja, frango, enfim, tudo aquilo que leva a cadeia do agro, vai efetivamente ter majorado os seus preços graças ao governador de São Paulo, como bem disse aqui o deputado Gil Diniz, mente compulsivamente. É uma psicose. Infelizmente, não existe previsão legal para interditar o governador por psicose. E nós temos um governador psicótico, maníaco. Eu me lembro muito daquele filme Psicose, que era muito famoso na década de 60, onde era o Norman Bates. É o governador João Dória. É uma coisa inacreditável. Ele mente acerca de coisas como essa, que são facilmente, deputado Diniz, inclusive parabenizo o senhor, são facilmente desmentidas, né? Porque são documentos oficiais, frases oficiais proferidas por servidores oficiais do governo do Estado e que jogam por terra todas as suas notas. É incrível que uma pessoa como o secretário Rosselli, que foi ministro de Estado, se submeteu a um papelão desse. Assim como o secretário da Agricultura, que de defensor da categoria virou um carreirista, agora também está quietinho com relação a esse decreto 65156, que vai prejudicar, num primeiro momento, todos os produtores rurais do Estado de São Paulo e, num segundo momento, a população consumidora dos produtos agrícolas. Então, e para complementar o que disse o Coronel Telhada, é impressionante, eu que ando todas as semanas pelo interior, é impressionante, deputada Janaína e deputado Douglas, a quantidade de radares móveis que esse senhor João Dória tem colocado nas rodovias. Os agentes do DR homiziados atrás de arbustos, árvores, pontes, viadutos, colocando de maneira ardilosa os equipamentos, muitas vezes em descidas, onde o automóvel costuma aproveitar a descida justamente para ultrapassar um caminhão, um veículo maior, para justamente ser multado. É uma esculhambação uma coisa dessas. Como é que pode um psicopata desses, aonde bares, hotéis, restaurantes, academias, como disse o Coronel Telhado aqui, escritórios de despacho estão indo à falência, uns não vão se recuperar mais, e que deu outro dia 177 milhões de reais para o PROAC, enquanto outros negócios estão padecendo para fazer games e outros eventos. Como é que pode uma pessoa dessa estar sentada na cadeira de governador do Estado de São Paulo? Subo a esta tribuna também para dizer que o governador não tem compromisso mesmo com a sociedade paulista. Primeiro vou me referir ao PL 529. É um ataque frontal, né, aos direitos públicos e direitos sociais. Quando nós falamos em direitos públicos, nós estamos falando, por exemplo, da Fundação Oncocenter. Gente, isso funciona espetacularmente bem. Para que extinguir esse órgão? Assim como a MTU, Empresa Metropolitana de Trabalhos Urbanos, ela é superavitária, deputada Janaína. Para que extinguir? Mas mais que isto, as universidades foram alvo de uma CPI o ano passado e está gerindo muito bem,
Tanto que está tendo agora sobra de dinheiro. O que o governador quer fazer? O que está sobrando de dinheiro é ir para um fundo. Tipo o fundo que está indo nossos 30%, deputado Ed Thomas. Os nossos 30%, eu quero saber onde está gasto. Quero mesmo, doutora. Sabe, não é uma questão de dizer que roubou ou não roubou. É um direito nosso. Sabemos onde foi nosso dinheiro. É justo. Não teve nada, não tem nenhuma transparência. Então, esse PL 529, ele é, na verdade, uma entrega do patrimônio público paulista. E nós não podemos aceitar. Razão pela qual a minha bancada tinha posição diversa de volta presencial. Por esta razão, nós dissemos, não, nós vamos, diversa de volta, sim, presencial. Nós vamos abrir a mão do virtual e vamos para o presencial. Porque não vai ser na calada da noite, ou porque estamos em casa votando, que nós vamos deixar passar esse PL que é um ataque frontal aí à população paulista. Não é nem a direito de trabalhadores, que também está em questão, mas também. O IANSP é uma invasão. Nós, os servidores públicos, bancamos aquilo lá com os nossos 2%. R$1 bilhão é bancado por nós, deputado Gil. 500 mil, o governo entra. O que é 500 mil para o governo do Estado de São Paulo? Nada. Não tem a cota à parte, não põe um tostão. Aí, na hora de aumentar a alíquota, inventou o aumento da alíquota sem pôr um conselho paritário para verificar se há deficiência, se não há deficiência, porque se nós pagamos, nós queremos saber onde é que está o problema, se, enfim, precisa aumentar, se não precisa. Então, acima de 59 anos, vai pagar 1% a mais, agregado mais 1% a mais, vai pular de 2% para 3%. Sabe quem vai pegar? Os aposentados que já estão aí na rua da amargura, né? Com salário zero, enfim, tudo dado na forma de gratificação e eles não incorporam no salário. Então, é uma afronta à população idosa, contudo, que precisa de médicos e que paga há anos o IANSP. Mas eu quero me ater ao PLC 61, que é uma volta comprada, tentar comprar professores para a volta às aulas. É isso que vai dar um incentivo para o professor ir dar aula presencial. Já que está difícil, né, convencer os pais a levar os alunos, então os professores vão ter que convencer os alunos a chamar para dar aula presencial. Meu Deus do céu, quem tem que arbitrar nessa questão de volta às aulas não é o secretário da Educação, nem tampouco o governador. São os órgãos sanitários. Eles têm que dizer, olha, a curva está isso, e com um protocolo de volta, que de acordo, para terminar, que de acordo com uma pesquisa que não fui eu que fiz, pedi para o Instituto dos Arquitetos do Brasil fazerem. Eu vou entregar uma cópia para cada um de vocês dessa pesquisa. Não tem condições de volta aos prédios. Por isso, se o deputado Gianazzi falou em desobediência civil, essa categoria já faz independente de comando ou não. Ela não vai concordar com a volta às aulas. Muito obrigada. Eu queria sempre me manifestar contra o PL 529, que é um PL que acho que aqui, inclusive, os 4 deputados presentes aqui são contra esse projeto de lei, um projeto de lei pernicioso, agressivo. Nós discutimos há pouco, eles querem acabar com a FURP, com o IMESP, com o Ecocentro, várias organizações de suma importância para a população. E a grande desculpa que o governador está dando para acabar com isso é que elas não dão lucro. Eu nunca vi estatal que é feita para trabalhar pelo povo dar lucro. E se não dão lucro é por culpa do próprio governo, que não investe mais nessas empresas. Então eu me ponho aqui sempre contra o projeto, o PL 529/2020, que chegou esse ano querendo atrapalhar a vida do cidadão paulistano. Também quero aqui, outro dia eu falei sobre os eventos,
trabalhadores dos eventos que estão há 168 dias sem trabalhar. Eu quero incluir nesse grupo de trabalhadores da área de eventos, eu recebi um recado hoje do capitão Camargo, lá de Embu, os trabalhadores das feiras de exposição lá de Embu das Artes. Estão fechados ainda, o prefeito não autorizou a abertura. Eu tenho uma séria restrição contra o prefeito de Embu das Artes, todo mundo precisa falar por quê, mas tenho. E ele não autorizou ainda a abertura, a retomada do serviço de todos os funcionários das exposições lá em Embu das Artes. Prefeito, são os seus munícipes, precisam trabalhar. Por favor, libere o trabalho a função de trabalho dessas pessoas. E também das pessoas que trabalham em parques de diversões. Centenas, milhares de pessoas executam essa função e estão parados também, é de suma importância. Então, eu vou aqui falar sempre em nome dos trabalhadores da área de eventos, bufês, boleiros, garçons, enfim, todos aqueles que trabalham com eventos, artistas, músicos, que trabalham com teatro, toda essa parte. Nós estamos aí numa situação que estamos fazendo uma elasticidade no isolamento e essas pessoas ainda não conseguiram trabalhar. Você entra na academia, você entra num avião superlotado, você pega o ônibus superlotado, o metrô superlotado e essas pessoas passando necessidade. Isso não pode ocorrer, não pode ocorrer. É necessário que essas pessoas retornem urgentemente o seu trabalho. Senhora presidente, eu vou só pedir mais um minuto de prazo aqui para que eu possa fazer um pedido especial referente à segurança pública aqui no estado de São Paulo. Só mais um minuto. Eu recebi aqui um recado do meu amigo Neto Barbosa, lá de Piracicaba, um radialista, apresentador muito famoso em Piracicaba, e ele me passou aqui o pedido da população que está numa situação muito difícil. O plantão policial da cidade de Piracicaba está apenas com um escrivão e um delegado para responder por 11 cidades. Vejam isso, um escrivão e um delegado para responderem por 11 cidades. Pensem nisso. Além de ser uma situação super estressante para esses dois profissionais que querem trabalhar com todo esse peso de trabalho, as viaturas da PM, da Guarda, passam uma situação muito difícil. Por quê? Quando eles chegam no distrito, vão apresentar a ocorrência, tem uma fila para ser apresentada. Então a viatura da Polícia Militar, a viatura das guardas é obrigada a ficar esperando, não está patrulhando. A população está sofrendo prejuízo na sua segurança. Aqui ele fala que já houve casos de que uma viatura policial entrou às 21 horas da sexta-feira e só conseguiu sair às 11 horas do sábado. Vejam isso, a viatura parada todo esse período, os profissionais já estariam de folga, tiveram a sua folga prejudicada, todo mundo está tomando prejuízo nisso. Então ele pede para que nós façamos uma intervenção a respeito disso. Eu não só faço essa intervenção solicitando ao senhor secretário de Segurança Pública que seja revista essa situação, não só de Piracicaba, de várias regiões do interior, mas especificamente de Piracicaba, que está somente com um delegado e um escrivão. E eu fiz aqui, só para que os senhores saibam, um ofício ao senhor secretário de Segurança Pública, o ofício 099/2020, solicitando que seja atendido esse pleito. Senhora presidente, eu solicito que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor secretário de Segurança Pública, no sentido de que seja vista ou revista com a maior urgência possível a situação complicada da cidade de Piracicaba e região. Muito obrigado. Quero também vir a essa tribuna hoje para falar de um assunto que muito me preocupa, né? Me preocupa não apenas pelo fato de eu ser joseense, de São José dos Campos, mas me preocupa por ser brasileira e por entender que esta empresa ela é fundamental para o país. Eu venho falar da Embraer. No início do ano, nós tivemos aí uma série de problemas por conta do Covid, da crise mundial que se instalou por conta disso, né? No início de abril, eu fiz, inclusive, um manifesto público que está no Diário Oficial, com o meu repúdio pelo fato da Boeing ter rescindido, né, a parceria com a Embraer. E isso tudo gerou uma outra crise financeira, né? E diante de toda essa situação, ouvindo, né, as pessoas envolvidas, os diretores da Embraer, os funcionários, né, solicitei uma reunião ao vice-governador Rodrigo Garcia, onde passei a ele essas demandas que chegam até nós, né, até por estarmos ali em São José dos Campos, local onde fica instalada a Embraer. E
trazendo a ele essa realidade, essa dificuldade financeira, solicitei a ele, a secretária Patrícia L. de Desenvolvimento Econômico também, a liberação dos créditos acumulados, né, do ICMS, que eles não têm acesso, né? E nós precisamos trabalhar em conjunto para que a indústria da aviação, para que o setor aeroespacial tenha, de fato, um impulsionamento que ele precisa ter, né? É importante dizer que a Embraer é uma das maiores e mais importantes indústrias de aviação do Brasil, do mundo, né? Ela tem que ser lembrada e ser reconhecida como um patrimônio brasileiro. O tanto de emprego que a Embraer gerou e gera, e está diante de uma situação que ela pede socorro. E eu venho a essa tribuna hoje e peço, senhor presidente, que as minhas palavras sejam encaminhadas ao governador, ao vice-governador e à secretária de Desenvolvimento, a secretária Patrícia Ellen, que empreendam esforços no sentido de socorrer financeiramente a Embraer. Infelizmente, deputada Janaína, nós tivemos uma notícia muito triste no dia de hoje, onde mais de 2.500 pessoas ficarão sem seus empregos na Embraer, né, nas unidades de Gavião Peixoto e na unidade de Araraquara. Isso nos preocupa muito, porque o impacto econômico que isso gera na vida desses funcionários, na vida das famílias desses funcionários, e o impacto econômico e social que também se dá nos municípios e no Estado. Então, veja a importância de que o governo do Estado também não se omita, que procure buscar soluções para que a gente possa socorrer uma empresa tão importante como a Embraer. Hoje cedo, eu estive numa ligação com o nosso brilhante coronel Osiris Silva, fundador da Embraer, né? Ele que, na época, né, junto com o DCTA, com o ITA, né, construiu, né, startou o início do trabalho da Embraer para o Vale do Paraíba, para o setor aeroespacial, para a indústria da aviação, para a defesa do Brasil, junto, né, com o pioneirismo da nossa Força Aérea Brasileira. Então, veja, a preocupação do coronel Osiris Silva com a nossa Embraer. Então, fica aqui registrado o meu apelo, né, e nós estamos também buscando outras soluções no sentido de que a Embraer tenha socorro do poder público, que o poder público entenda a importância que tem a Embraer a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Quero deixar aqui também registrado ao coronel Osiris Silva, na ligação que nós fizemos hoje, coronel Osiris, o senhor pode ter certeza que o senhor tem aqui uma grande aliada, nós entendemos a sua maior preocupação, como o senhor me disse hoje na ligação que nós fizemos, que são com as pessoas, são com aqueles funcionários que dedicaram a sua vida para a construção da Embraer, que estão extremamente preocupados e receosos com a situação que a Embraer se encontra, e com a preocupação de que, só para concluir, senhor presidente, com a preocupação de que a Embraer, perdendo esse quadro de funcionários, pessoas altamente capacitadas, para outros países, a nossa mão de obra, o nosso recurso humano, isso é muito valioso e precisa ser reconhecido. O programa Parlamento em Ação termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.